mencionar a palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus. E tem algo na palavra de Deus que nós precisamos sempre, quando lermos ela, nós temos que ver aonde está Jesus aqui, onde está a graça, onde é que a graça está manifestada. No Novo Testamento você sabe que a graça foi inaugurada, mas no Antigo Testamento nós também vemos o Jesus, a própria graça presente em alguns momentos. E eu creio, o tema da minha mensagem, a graça disponível a todos. A graça disponível a todos. A graça de Deus é o próprio Jesus. A graça de Deus é a bondade dele. A graça de Deus é o favor imerecido. Talvez você já ouviu falar muito sobre graça, mas a graça, por muitas vezes, ela parece até um absurdo, porque ela te perdoa, mesmo você errando semana que vem, mediante o teu arrependimento, ela já te perdoou. Jesus, há 2000 anos atrás, ele morreu numa cruz e não pediu nem opinião para você. Isso é graça, mediante o reconhecimento de Jesus, das maravilhas que ele fez na minha vida e na sua vida, no que ele fez lá na cruz do Calvário. Eu e você podemos ter livre acesso ao Pai e sermos salvos. Amém? Você está comigo? Amém? Existe uma passagem, querido, que se encontra em Josué, capítulo 2. Josué, quem foi Josué, para você entender? É uma passagem até um pouco extensa, mas eu quero mencionar aqui em alguns pontos. Josué, ele andava junto com Moisés, e Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Moisés, ele ficou 40 anos ali, você conhece a história, 40 anos no deserto, perambulando, tentando conduzir o povo de Israel, o povo hebreu, e não dava muito certo. Não deu muito certo, ficou 40 anos lá, um trecho que talvez seria um tempo muito menor, ele ficou um tempo muito maior, por desobediência, por várias coisas. Então Josué, quando Moisés morreu com 110 anos, Josué, ele foi o sucessor de Moisés. O que está acontecendo no capítulo 2, é uma passagem muito interessante, onde a graça do Senhor é manifestada na vida de uma mulher chamada Raabe. Vamos ler do capítulo 2, do versículo 1 até o 5. Veja bem, está lá, então eu vou ler. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Ele disse: vão examinar a terra, especialmente de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado, e alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez o alcancem. O versículo 6, eu falei até o 5? Até o 5, perfeito, até o 5. O que está acontecendo aqui é que os espias que Josué deu uma ordem para ir até a terra de Jericó, uma cidade murada. Jericó é uma primícia de uma nova conquista. Jericó é uma primícia de uma nova conquista. O Senhor deu uma ordem para Josué: seja forte e corajoso, no capítulo 1, verso 9, porque ele iria avançar. O Senhor falou assim, no versículo 5, que ele estaria com ele, e não iria acontecer nada de ruim, eles não iriam ser afetados, porque o Senhor estava com ele. Naquele momento, mais de uma vez, o Senhor falou a Josué: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. E muitas vezes é assim na nossa vida. O Senhor tem que falar mais de uma vez: não temas, porque eu sou contigo, porque nós não confiamos fielmente na palavra dele. E Josué foi assim, mandou 2 espias vigiarem a terra, analisarem até o que estava acontecendo naquela terra. Entraram num lugar, queridos, que era um prostíbulo, uma cidade murada, muito alta, e ali tinha um prostíbulo, uma boate, uma zona, e Raabe, uma prostituta. É o que nós lemos aqui, amém? Nós lemos isso ou não? Eu vejo que Raabe, quem é essa mulher Raabe?
Raabe é uma mulher que está na genealogia de Jesus. Ela é uma das heroínas da fé. Raabe, ela reconheceu quem era Deus, o que Deus tinha feito pelo povo, e teve todo um esquema que aconteceu aqui mais para frente. Eu imagino o seguinte: aquela prostituta não tendo muita opção de fazer outra coisa na vida, porque afinal era uma prostituta. Eu não sei se você conhece um prostíbulo. Quem conhece um prostíbulo? Ninguém vai levantar a mão, né? Porque daqui a pouco é um lugar que ninguém quer entrar. Mas eu vou te falar uma coisa: eu conheço um prostíbulo. Eu já entrei no prostíbulo. A minha mãe, quando nasceu de um ato em pecado do meu avô com uma mulher da vida, uma outra prostituta, essa mulher, ela não aceitou estar grávida, porque há muitos anos atrás, praticamente 57, não tinha você fazer um exame ali para ver, ou tomar uma pílula do dia seguinte, fazer alguma, não tinha. E essa mulher acabou tendo a minha mãe, e ela foi entregue dentro de um cesto, na casa da minha avó, que eu levo de consideração, porque essa avó que eu levo de consideração, ela não podia ter filhos, ela não teve, até hoje viva, não teve filhos, mas cuidou da minha mãe, que foi entregue na porta da casa da minha avó. Agora, me diga ou me pergunte, e o que era esta casa, pastor? Pergunta, o que era esta casa? 3 querem saber, vamos todo mundo, o que era esta casa? Era um prostíbulo. A minha avó diz que é cafetina, é alguma coisa assim, né? Eu nem sei os nomes. Era dona da boca, né? E aí muitas pessoas iam até lá, prefeitos, vereadores, empresários, tudo que é tipo de pessoa, para ter uma noite de prazer naquele lugar. A minha mãe, ela cresceu ouvindo, numa casa de madeira, Mike, ouvindo algumas coisas que aconteciam no quarto, prostitutas, se vendendo, ganhando um certo dinheirinho, e aí ela cresceu tendo essa mentalidade. Não, a mulher, para ser uma mulher, ela tem que ter mais do que um homem, ela tem que se vender, ela não tem que ser fiel ao marido, porque os caras que vêm aqui, ela ficou sabendo depois de um tempo, que eram tudo pessoas casadas, a maioria, pessoas que iam até lá, paravam ali na copa, né? Se você não entende o que é isso, é ali no balcão, na copa, negócio de bebida. E ali, enquanto eles iam tomando, criando até muitas vezes coragem, né, para entrar. E depois o cara fica bêbado, o cara cria coragem, né? Eu vejo que era mais ou menos assim com Raabe. Ela cresceu num lugar que talvez ela não queria ser uma prostituta, mas ela foi induzida. Não estou dizendo que minha mãe foi uma prostituta, mas ela sofreu muito com questões de fidelidade com o meu pai, 18 anos tentando casamento, 18, não é 2 meses que você tenta o namoro e não dá certo, 18 anos com 2 filhos, depois veio o terceiro, 18 anos tentando casamento, porque ela tinha problema com bebida, porque o local onde ela foi a referência dela era uma tragédia, então ela cresceu naquilo, e Raabe não foi diferente. Muitos reis, muitos soldados, muitas pessoas vinham naquele lugar, em Jericó, uma cidade murada, e aí paravam na copa lá da casa dela. Olha, ficamos sabendo que tem um certo povo aí, que tem um Deus que protege eles. Mas como assim? E naquele negócio acontecendo, a venda da bebida, a venda das mulheres, é a palavra, você está me entendendo? Muitas coisas acontecendo. E aí muitas pessoas vinham com a informação a Raabe. Existe um Deus que tirou o povo do Egito. Existe um Deus que fez maravilhas, que Ele abriu o mar vermelho para um povo passar. Existe um Deus que não permite que o povo dele fique lá escravo. Existe um Deus misericordioso, bondoso. Existe um Deus que faz maravilhas. Existe um Deus que no calor daquele deserto, Ele sustentou as pessoas
lá com uma nuvenzinha para ficar fresquinho, e à noite, quando esfriava, um Deus poderoso, que Ele colocava ali um fogo para aquecer aquelas pessoas, 1.600.000 pessoas, a contagens. Existe um Deus que está sempre protegendo aqueles que são os seus. E Raabe ficou ouvindo falar naquilo. Que Deus é esse? Que perdoa? Porque a minha referência foi totalmente ao contrário disso. Raabe viu que existia ali uma saída para a vida dela. Naquilo que aqueles espias entraram na casa dela, depois de anos, 40 anos, possivelmente ela era uma mulher de uns 40 anos ou 40 e poucos anos, porque ela sabia das coisas e declarou, em um versículo aqui, as coisas que o Senhor tinha feito. Ela ouvia falar. A cidade seria conquistada, não seria? E foi. E vamos ler no versículo 6, para você entender um pouco mais da palavra. Aqueles espias, que ficaram na casa dela, ela pegou e passou um migué para o rei. Eles realmente vieram, tinham um jeito diferente, parecia mesmo um povo diferente. Ela porém os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Essa passagem é muito interessante, porque naquele momento que os soldados chegaram na casa de Raabe, naquele prostíbulo, onde faziam tudo que é tipo de pecado, Raabe viu eles e falou: não, o Deus desses caras aqui, eu vou ter que servir eles. Nisso ela pegou e falou: subam aqui na parte no terraço e ficam escondidos entre o linho aqui, para você entender, canas de linho. O linho, ele representa a justiça de Deus, a bondade de Deus. Quando nós estamos debaixo da justiça do Senhor, Ele nos protege. O inimigo tenta te atacar e você não será ferido, porque nós estamos protegidos debaixo da justiça do Senhor. Aquelas cana de linho, aquilo ali, cana, sabe o que é feito a cana? É feito a tal da cachaça, é ou não é? A bebida era usado para isso. Mas também aqueles fios de linho, também era usado para fazer as vestes dos sacerdotes. Meu Deus! E aquilo ali foi como se fosse um vestimento, uma vestimenta para aqueles espias, os hebreus. O Senhor, quando nos deu vestes novas, porque Ele pegou, Ele tirou as suas próprias vestes e vestiu você, do seu sangue precioso, da sua justiça, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Esse é o Deus que eu e você servimos. O Salmo 91, você talvez sabe até de cor, minha esposa sabe. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vamos lá, Salmo 91, é linda essa passagem, eu preciso ler com você. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, sabe o abrigo? As canas de linho, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e veneno mortal. Ele estava livrando ali, diante naquele terraço, estava livrando os espias. A tal da Raabe, a prostituta, que cometia muitos pecados, estava livrando o povo de Israel, os espias, de serem pegos pelos soldados. Ela teve um ato de fé, queridos, um ato de fé, porque a fé e as obras, elas precisam andar juntas. A fé e as obras, elas precisam andar juntas. Não quer dizer que a salvação, sim, é mediante a obra de Cristo Jesus, e a fé em Cristo, você é salvo. Mas uma pessoa que é salva, ela comete boas obras. Então eu sou salvo, preste atenção nisso, eu sou salvo, por isso eu faço boas obras. Não é o contrário. Muitas religiões falam por aí que eu faço boas obras para ser salvo. A graça que está disponível para mim e para você é a graça que fala o seguinte: você é salvo crendo, tendo fé no próprio Cristo, e por isso você faz boas obras. Você está me entendendo? Ela estava atraindo a própria salvação para dentro da casa dela.
A palavra de Deus continua no verso 7. Vamos lá, no verso 7, em nome de Jesus. Não, do Josué, capítulo 2, verso 7. Eu não falei a referência, me desculpe. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Veja o poder de Deus. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Vamos lá. Ele disse: sei que o Senhor Deus deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Olha ela lembrando das coisas que o Senhor fez pelo povo perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram, venceram eles. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. O que Raabe estava falando ali, ela estava reconhecendo a grandeza de Deus. Eu imagino ela assim no terraço falando baixinho: ei, o Deus de vocês, nós temos agora medo dele, porque é um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus que transforma a vida de vocês. Ei, meu querido, muitas vezes, entenda uma coisa, olha para mim, entenda uma coisa, muitas vezes eu e você temos acesso à graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, mas não estamos provando dos seus milagres, e as pessoas aí no mundo que deveriam olhar para nós e dizer: uau, o Deus de vocês é tremendo, eu vejo quanto a igreja de vocês prospera, eu vejo quanto a vida de vocês tem mudado, o Deus de vocês é tremendo, mas nós não temos aceitado essa graça maravilhosa, nós não temos visualizado e provado dos milagres do Senhor na nossa vida. Será que nós temos milagres para contar? Será que eu e você temos milagres? Falar: na minha vida o Senhor é Deus, na minha vida Ele tem me protegido, porque lá o mar passou, e agora? Qual que é o legado que eu e você estamos deixando? O que Deus tem feito na minha vida e na sua vida, que você pode falar: realmente o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele trabalha ao meu favor. Esse é o Deus que eu e você servimos. A graça está disponível para mim e para você, meu querido, está disponível para nós. É legal falar dos milagres, é legal falar das experiências das mulheres, de tantos homens curados, transformados, mas chegou um tempo, e eu profetizo isso na sua vida, de você começar a falar do Deus que trabalha na sua vida, que tem transformado a sua empresa, transformado o teu casamento, transformado a sua vida. Você crê nisso, meu querido? Esse é o Deus que eu e você servimos. Ele tem que mudar, Ele tem que mudar, tem que acontecer alguma coisa. Diante da presença maravilhosa do Senhor, ela reconheceu, ela declarou: esse é o Deus, e nesse momento ela foi salva. É muito interessante que na minha vida, onde a minha mãe totalmente, talvez algumas pessoas já sabem a história, totalmente perdida, não tinham como saber quem era Deus na vida deles, do meu pai, da minha família, do meu irmão que está aqui, da minha irmã, somos 3, do mesmo pai, da mesma mãe. Não tinha como, era uma tragédia, não existia acontecer algo diferente para um agir, sabe, um profissional que viesse dar uma orientação, não tinha. Família separada, uma desgraça, a desgraça veio na minha casa. Só que da mesma forma e do mesmo poder que veio a desgraça, eu encontrei a graça que me amou, a graça que perdoa os meus pecados, a graça que não olha para mim e diz: você errou hoje, não, a graça que me perdoa, Ele que me escolheu, não foi nós que escolhemos Ele, é Ele que nos escolheu. Essa graça que me dá a oportunidade de falar do amor dEle para a vida das pessoas. Eu não sei se você tem o desejo de conhecer essa graça, meu querido, mas a graça que perdoa uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, que talvez muitas pessoas não queriam nem estar perto dela. Talvez a vida que você está levando, você levou até hoje,
É uma vida que muitas pessoas têm vergonha de falar com você. Mas o Deus que você serve, Ele perdoa os teus pecados, Ele apaga e larga e lança no mar do esquecimento, porque Ele é um Deus de coisas novas na minha vida e na sua vida. Ele é um Deus que transforma a sua vida, meu querido. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando da graça disponível para todos que creem. A palavra de Deus vai continuar. E Raabe, além de acreditar, vamos lá no 12, fazendo favor, 2:12. Ela fez um pacto com os espias. Fez um pacto. Ela falou o seguinte: eu escondo vocês, eu não falo para ninguém que vocês estavam aqui. E ela falou: jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro, uma senha, de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Não somente a vida, mas se tivesse um preguinho dentro da casa, iria ser poupado. Livre-nos da morte, porque Josué iria atacar a cidade de Jericó e derrubou as muralhas de Jericó. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos dar a terra. 15. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Um muro alto, a casa lá em cima. Num outro versículo atrás eu falei que as portas da cidade foram fechadas. Eu quero profetizar algo na sua vida. A porta que o inimigo fecha na sua vida, é um livramento, porque o Senhor Todo-Poderoso, Ele abre uma janela e faz com que milagres cheguem na tua casa, milagres cheguem na tua vida. Esse é o Deus que eu e você servimos. Amém? O próximo, 17. Os homens disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho, um fio vermelho de escarlate, lá na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Próximo: qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Próximo: e se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Perfeito. Ela pegou e fez um pacto: nos livre, tenha misericórdia, porque eu Raabe, uma prostituta, tive misericórdia com os filhos do Senhor. Toda vez que você tem misericórdia com o Filho de Deus, toda vez que você deposita amor no seu próximo, misericórdia, fidelidade, você deposita os atributos de Deus na vida das pessoas, o próprio Deus deposita na sua vida misericórdia. Ela pegou e colocou lá um cordão vermelho, um fio de escarlate. Esse cordão, ele representa o sangue precioso de Jesus, que nos lavou e nos purificou de todo pecado. Veja, meu querido, ela esperou os caras desceram, ela já foi lá e pam! Eu vou colocar porque eu creio na palavra, eu creio nesse pacto. Eu sei que quando eles virem destruir as muralhas de Jericó, eu vou ser livre, e toda a minha casa. Veja, a palavra de Deus também nos diz em Atos 16:31, para aquele carcereiro, e eu já falei mais uma vez aqui: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aquela mulher estava intercedendo pelos seus parentes, pelo pai, pela mãe. E eu creio fielmente que quando eu e você, talvez você é o primeiro da família a encontrar Jesus, porque Deus é um Deus estratégico. Ele usa pessoas loucas como eu e você, perdidos no mundo, que daí encontramos a graça do Senhor Jesus e o sangue dele que nos purifica, sabe? Começa a ter uma estratégia, que daqui a pouco a tua casa começa a vir para a igreja, porque é uma promessa do Senhor. Porque o que aconteceu na vida do carcereiro, ele ia se matar. E aí Paulo falou assim: não, para você ser salvo, querido, basta você crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Depois ele pregou para sua casa e toda a sua casa se converteu. Foi o que aconteceu na vida de Raabe. Foi o que aconteceu
na minha vida, porque de uma mulher que veio de um contexto totalmente diferente, totalmente de destruição, a vida da minha mãe. Quando eu encontrei Jesus, e eu fui como se fosse eu vou falar aqui, mas um pequeno Cristo, um libertador para minha casa. Você é um pequeno Cristo, um cristão é um pequeno Cristo. Onde eu peguei e levei a mensagem da graça, do favor imerecido, do amor, do perdão, de um Deus que cuida dos seus. A minha mãe, eu tive o privilégio de batizar ela. Em um momento que nós estávamos em outra cidade, eu e minha esposa, eu falei: amor, nós temos que voltar lá em Curitibanos, na cidade onde ela está, porque eu preciso dar a oportunidade dela ver minha filha. E a Luísa era bem recente, tinha uns 6 meses, eu acho, nem isso. E aí ela falou: amor, vamos ir, claro, é o direito dela, a gente tem que fazer isso. Porque eu não sabia quando que seria o dia que ela viesse para a minha cidade. Veja bem, queridos, eu peguei e falei: não, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá mostrar, porque ela é recém-nascida e 6 meses se passaram. Eu preciso mostrar minha filha para minha mãe, para ela ver aquele filho que ela amava, né? Que ela faleceu. Amava mais a mim do que os outros. Vou arrumar uma briga com meu irmão. A mãe tem um filho preferido. Agora cai as escamas de vocês aí, ó. Mãe, o que é isso? A mamãe ama todo mundo. Aí eu cheguei naquele lugar que já não funcionava mais o prostíbulo. O lugar onde ainda existiam os quartos. Horrível, um lugar horrível. Tiramos a foto, mostrei ali a Louise para minha mãe. E aí, naquela manhã, eu falei: mãe, você já se entregou para Jesus mais uma vez. Mas eu quero fazer mais uma vez um pedido a você. Você quer reconhecer Jesus? Eu quero, meu filho. Vó, minha avó, ela está fazendo agora 282 anos. A minha avó, Jesus, cara, desde a época de Eva, eu acho que ela estava lá já. Ela, aqui eu considero, né? Aí eu peguei e falei: vó, e ela, para não desagradar o neto, que ela também considera: amém, filho, pode ser, né? Bom, nem vou falar o que eu fiz lá no lugar, que tinha umas coisas lá que eu joguei tudo fora. Mas enfim, naquilo eu peguei e batizei minha mãe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uns meses depois, querido, eu estava num devocional, num outro apartamento que nós morávamos. A minha irmã, num feriado, me ligou. Minha irmã deve estar precisando de alguma coisa, né? Me ligou, né? Eu boto graça nesse momento, né? Só por Deus. Aí eu atendi: tudo bem? Falei: a avó morreu, né? Certo, né? Não. Naquilo meu coração se encheu de dor. Como assim? Então, quem morreu foi a mãe. Ela teve uma parada cardíaca e veio a falecer. Aí eu desliguei, avisei meu irmão. Aí eu comecei a chorar junto com a minha esposa. Eu lembrei quantas vezes eu falei do amor de Jesus para ela. Com 56 anos, ela tinha uma vida, querido, parecida com a da Raabe. Muitas pessoas daqui a pouco não queriam se aproximar, queriam se aproveitar dela. Mas quando a graça, quando Jesus, ele chega na vida de uma pessoa, ele muda. Eu quero te dizer uma coisa: se talvez você precisa falar com teu pai, com a tua mãe, com uma pessoa que você ama, fale do amor de Jesus, fale da graça. Porque naquele dia, e depois nós fomos até o velório, eu cheguei lá no velório, eu fiz o velório da minha mãe, enterramos ela com dignidade. Eu olhei para ela e falei: mãe, eu tenho a convicção tão certa que você não está mais aqui, que você está num lugar muito melhor que o meu, muito melhor que o meu. Mas, meu querido, não é fácil ter fé, não é fácil ter fé. Na noite que nós ficamos lá dormindo na cidade de Curitibanos, eu pedi: Deus, eu e meu irmão não tínhamos mais nem palavra. Eu falei: Deus, me dá um sinal, Senhor. Eu sei que Tu és Deus, eu sei que ela está salva, mas me dá um sinal. Como que vai dormir numa situação dessa, né? Era madrugada e eu sonhei que eu estava diante do caixão e eu coloquei meu peito no peito dela, assim, sabe, na barriga dela. E eu sentia que ela respirava, eu ouvia ela respirando.
E o Espírito Santo me diz assim: ela não está morta, porque aquele que morre para o mundo ressuscita com Cristo Jesus e descansa no Senhor. Aplauda Jesus, meu querido. Aleluia, aleluia. Esse é o fio escarlate, é o sangue de Jesus, que hoje não precisa estar lá no umbral da tua casa, mas ele está em todo o seu corpo, em todo o seu corpo. Chegou o momento, querido, e eu quero convidar você a ficar de pé. Chegou o momento de você começar a manifestar a graça dele, a manifestar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Chegou o momento, querido, de você que crê nas histórias que estão escritas na Bíblia, nessas histórias de transformação, de milagre. Chegou o tempo de você começar a viver grandes coisas da parte do Senhor. Eu estou profetizando na tua vida. Chega de ouvir falar de um pregador lá da África, dos Estados Unidos, de outros estados, de outras cidades. Chegou o tempo de você viver o sobrenatural do Senhor Jesus, porque você também tem o livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Você tem acesso. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, a graça, favor imerecido. Na vida de Raabe, ela foi poupada. A vida dela mudou. Ela se tornou lá bisavó de Davi. História linda. E no capítulo 1, verso 5 de Mateus 6, fala, 5 e 6, fala que ela faz parte da genealogia de Jesus. Eu e você, queridos, fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Eu estou aqui falando sobre a graça que está disponível. Olha lá, Raabe, o nome dela, disponível para mim e para você. Feche seus olhos. Se por algum instante você olha para a sua vida e você: pai, quantos erros eu tenho? Apaga as luzes amarelas aqui, fazendo um favor. Quantos pecados eu cometi? Será que a sua graça me perdoa? Será que a sua graça ela me alcança? Será que o Senhor, Ele é o Deus que pode fazer algo novo na minha vida? Eu quero te dizer uma coisa: essa graça está disponível para você. Se você, meu querido, não quer somente ouvir falar das maravilhas do Senhor na sua vida, na vida dos outros, e quer provar das coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida, você pode falar um amém? Você quer viver as coisas extraordinárias? Então coloque a mão no seu coração, que eu quero orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, nós estamos aqui para te adorar. Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, que é viva e eficaz. A tua palavra, Pai amado, que desde o princípio se fala sobre Jesus e no final se fala sobre Jesus. O Senhor é o Deus que nos protege dentro de uma casa. O Senhor é o Deus que nos livra da morte. O Senhor é o Deus que profetiza sobre as nossas vidas, que deixou a sua palavra ao nosso respeito, ao nosso favor. O Senhor é o Deus que muda as circunstâncias. O Senhor é um Deus poderoso. Eu quero viver algo novo, Deus. Eu quero viver as maravilhas do Senhor para a minha vida. Eu quero viver, Deus amado, algo maravilhoso da tua parte, Deus. Porque eu creio na tua palavra, que é viva e eficaz. Eu creio na tua palavra, que me dá a salvação, que perdoa os pecados da minha mãe, do meu pai, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados do meu irmão, da minha irmã, perdoa os pecados da minha família e me salva, porque o teu sangue me lava, o teu sangue me purifica, a tua palavra me limpa e me dá a oportunidade de ver, Deus, ver a tua misericórdia, a tua bondade, Pai amado, a tua grandeza. Esse é o Deus que você servimos. Eu profetizo na tua casa, querido, as bênçãos do Senhor. Eu profetizo na sua vida o perdão do Senhor. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Saia, demônio, saia, saia em nome de Jesus. Saia o medo de se entregar a Jesus. Saia a depressão, saia a doença. Agora em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, sonda, Pai amado, o coração de cada um aqui, Pai.
Faz, Pai amado, algo novo, Deus. Nós não queremos sair daqui, Pai amado, permanecendo da mesma forma. Nós queremos, Pai amado, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. A Tua palavra também, Pai amado, referente à vida de Raabe, é uma prefiguração do fim dos tempos, do arrebatamento, onde aqueles que permanecerem dentro da casa onde o fio de escarlate, o sangue de Jesus, o poderoso Deus está protegendo, virá a destruição para o mundo, e aqueles que estão na casa, que edificaram a sua casa na rocha que é Jesus, serão salvos, e irão morar na Nova Jerusalém com Cristo Jesus para a eternidade. Pai amado, vem restaurar os sonhos, Pai. Vem restaurar, Pai amado, a vontade de viver, Deus. Se tem alguém aqui que entrou com o espírito de morte rondando, ei, morte, aonde está o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jesus é o Deus poderoso.